1.113 dias na estrada, 32 países visitados. Que tal uma lua de mel assim? Tiago e Flávia saíram do interior de São Paulo e partiram para essa aventura. Numa conversa com o Tiago, ele me contou um pouco de como foi essa viagem e também como que a rotina do dia a dia de trabalho dos dois os influenciou e os motivou a conhecer o mundo numa bicicleta dupla. Acompanha comigo. A gente começou a viagem em 2017, agosto de 2017, e a gente terminou a viagem em setembro de 2020. Deu 3 anos e 15 dias, mais ou menos. De viagem. Sim, e como é que foi esse tempo? Você tinha um tempo determinado ou... A gente não... Porque como a gente deixou os empregos, deixou tudo para fazer essa viagem, então a gente não tinha uma data fixa para voltar. A gente nunca teve a ideia de viajar para sempre. Nunca teve a ideia da vida nômade. A gente saiu para essa viagem porque a gente também queria ter uma aventura junto em casal, história para contar, e queria se conhecer melhor, e foi nossa lua de mel, que a gente casou em abril, né? Então a gente tinha uma ideia de quanto ela duraria. A maioria das voltas ao mundo de bicicleta, se for seguir o contexto de que uma volta ao mundo dura mais ou menos 41 a 45 mil quilômetros, você passa por tantos países e tal. Normalmente os cicloviajantes levam entre 3 anos e meio a 4 anos e meio, 5 anos para fazer. Então a gente tinha esse número na cabeça. E aí fazendo conta, eu já tinha viajado de bike, a Flá também, a gente achava que ia levar uns 4... A ideia era 4 anos a 4 anos e meio de viagem. Por conta da pandemia durou menos. A gente teve que cortar um trecho. Senão você teria viajado um pouco mais. Teria viajado 1 ano mais. Um ano mais. Teria demorado, seria uns 4 anos e meio, 4 anos e 15. E você já tinha viajado com a Flávia assim, um período mais longo? Muito longo não, porque a gente trabalhava, né? Então era período de férias, no máximo 30 dias. Corridos. Mas que a gente estava em cima da bicicleta mesmo, dava uns 20 dias, porque você se deslocar, monta a bicicleta, tudo. Mas nunca tinha feito longa, assim, mais de um mês, nunca. E viagem, por menor que ela seja, ou você se aproxima ou você se afasta das pessoas, exatamente, né? E no caso de vocês, certamente aproximou, que tanto que tá lá. Ele... Sim, tem um videozinho. Isso aí é engraçado porque a gente conheceu um casal de cicloviajantes que falaram que a gente estava viajando eles eram ingleses. Aí eles falavam divorce bike, que é a bicicleta do divórcio, porque a gente viaja na bicicleta dupla. Então a proximidade é maior ainda. Você está o dia inteiro junto com a pessoa na mesma bicicleta, e aí você vai acampar junto, é tudo junto. Ouvindo a respiração do outro, literalmente. É bem diferente de uma vida de casal tradicional, né? Você passa um tempão no teu emprego, com teus amigos, e aí você tem a tua vida de casal em alguns momentos. Não, lá foi a vida de casal todo momento. Durante 3 anos e 15 dias, então foi bem intenso. Você se lembra como é que surgiu a ideia dessa grande viagem? Foi sua, foi dela? Ou... Foi minha, a ideia foi minha. Eu já tinha feito viagem de bicicleta antes, como eu falei, de férias, mas eu fui nos encontros do Clube Brasileiro de Cicloturismo, e aí eu vi uma galera viajando meses, viajando anos, e eu falei, nossa, mas que legal isso daí, é possível, como que esse cara faz, e o dinheiro, e não sei o quê. Aí você vai aprendendo os custos, mais ou menos. Aí eu tinha esse sonho, mas era um sonho que estava meio adormecido. A gente fica naquela vida normal de trabalho e consegue fazer as coisas na férias, se acomoda com isso. Mas ficou esse sonho. Aí eu conheci a Flá e o sonho nunca morreu, mas sempre tem um start para a coisa, né? Que fala, não, você tem que fazer isso daí. Que é o chamado, como alguns viajantes chamam, tudo. E aí eu trabalhava no Hospital do Câncer de Barretos, numa filial que tinha em Jales, que eu sou médico patologista, e lá só tinha um patologista que era eu. E todos os tumores passavam por mim. Então eu laudava uns 30, 40 casos por dia. Por dia. E aí, lógico, tinham casos que eram tumores benignos, mas tinham muitos tumores malignos, e toda semana, praticamente todo dia, tinha um paciente que era mais novo que eu. Eu saí para viajar, eu tinha 37. Então tinha os caras de 35 anos, os caras de 32 anos com ou um linfoma muito de alto grau, muito agressivo, ou um tumor cerebral muito agressivo, ou um sarcoma, tumor de partes moles, outros tumores que eu sabia que era muito agressivo. Na minha área eu já sabia que se esse cara fizesse quimio ou rádio, ele tinha uma perspectiva, um prognóstico de 1 ano e meio. Então eu falava, puta, esse cara tinha um monte de sonho, igual eu, né? E agora provavelmente ele vai conseguir realizar. E a Flá é enfermeira oncologista. Então muitos dos pacientes dela eram terminais.
E os caras se arrependiam do que não tinham feito. E provavelmente agora com o diagnóstico de uma doença, ou fazendo um tratamento, uma químio, tudo cheio de efeito colateral, o cara não ia conseguir fazer mesmo. Muitas coisas que ele deixou de fazer, ou coisas que ele deixou de falar, pessoas que ele deixou de beijar, aquela história, né? Aí eu falei assim, um dia eu cheguei para ele, e aquilo me batia a cabeça todo dia. Eu falei, Flávio, eu tenho esse sonho, o que você acha? Eu vejo laudo desses casos, os caras mais novos do que eu morrem, e posso ser eu um dia. E aí, não fiz, e aí não vai dar mais tempo, e se a gente fizer essa viagem, o que você faz? O que você acha? Aí ela falou também, eu tive pacientes terminais que se arrependiam do que não tinha feito, então eu também não quero, que a gente se arrependa de não ter feito essa viagem. Ou que a gente chegue, sei lá, com 60 anos, os dois aposentados, um olha para a cara do outro e fala, e se a gente tivesse feito aquela viagem? Como é que teria sido, sabe? Agora passou o timing, né? Aí ela falou, então vamos se organizar para fazer. Aí ela topou. E a gente já fazia pequenas viagens aqui no Brasil juntos, com bikes separados. E aí eu falei, não, vamos organizar Isso foi em 2013, 2014 que eu pensei nisso. Então, quanto tempo eu preciso para juntar tanto dinheiro, trabalhando, economizando daqui, vendendo carro, vendendo essas coisas? Bom, uns 3 anos vamos fazer o seguinte, a gente põe uma data, porque se você não puser uma data, você também não sai, né? Você meio que se obriga a fazer aquilo, a se despedir, a contar para os outros. Aí a gente pôs uma data, era entre 2016 para 2017, no Natal de 2016. Se chegasse no Natal de 2016 e tivesse o dinheiro para fazer a viagem, baseado nos nossos cálculos, a gente ia fazer. Aí quando chegou o Natal de 2016, eu mostrei o extrato para ela e falei, a gente tem o dinheirinho, se eu vender o carro e mais um dinheirinho que a gente conseguir vendendo nossas coisas, a gente consegue fazer essa viagem. Aí ela falou, então vamos. Eu falei, mas não vamos contar agora para a família não. Aí a gente esperou chegar uns 3 meses antes da viagem para a gente começar a contar. Porque senão eles iam ficar muito ansiosos durante 6 meses, então é melhor eles ficarem só por 3 meses. E não é uma coisa fácil de ser contar, de repente, para... O pessoal não entende muito, acha que é loucura, e tem preocupação de pai e mãe, eles não têm o medo... Natural, né? Eles têm o medo natural de te perder, entendeu? Mas de perder para sempre, se morrer, e se você assistir a mídia, o que mostra é só tragédia, então eles esperam isso do mundo. Vende, né? É o que vende, Tragédia, exatamente. né? E foi muito o contrário do que aconteceu com a gente durante a viagem. Mas em resumo foi isso, o que levou a gente a sair foi a noção que a gente tinha da nossa finitude. Que todo dia você se depara com aquilo, né? Você está exposto a isso todo dia. E aí dia. você é exposto a isso todo dia, você fala, eu vou acabar daqui a pouco e não sei quando, então enquanto eu puder, já que eu tenho a possibilidade de fazer isso, que não são todas as pessoas no mundo que têm a possibilidade de fazer isso. Nosso passaporte é um passaporte aceito em muitos países. Aí você pega um cara do Irã, ele tem um problema enorme para viajar por aí. Até um cidadão norte-americano não pode entrar em alguns países que a gente passou. A gente conseguiu guardar o dinheirinho para fazer, que muitas pessoas não conseguem. A gente tinha saúde para fazer, que muitas pessoas não têm, como a gente viu. Então não tinha por que não fazer. Só o cagaço que segurava mesmo, o medo que a gente tem de ser atirado, desconhecido. E que vai acompanhar a gente sempre, né? Agora o que você vai fazer com aquele medo? Isso que vai fazer a diferença. Exatamente. No planejamento de vocês, você decidiu de onde sair. Sim. E o que mais você tinha planejado? Aliás, de onde você saiu? A gente saiu do estacionamento do Hospital do Câncer de Barretos, lá na filial que tinha em Jales. Você já saiu do Brasil pedalando. Sim. Porque eu achava muito legal, tinha essa ideia de tentar sair pedalando para já ir acostumando. Porque é estranho, uma viagem de bicicleta, os deslocamentos sem você estar na bicicleta são muito estranhos, porque eles te jogam num lugar, numa distância que você levaria meses, às vezes, de bicicleta, em horas, com fuso diferente, com tudo. Então não dá nem tempo de se adaptar direito, né? Então não, vamos sair da nossa zona de conforto mais devagar. Você está no Brasil, você está no teu país, você fala o idioma, você conhece a cultura, então a gente foi saindo, entendeu? E vai se adaptando com a estrada. Qualquer perrengue inicial era fácil de consertar a bicicleta, tudo. E toda mudança é uma adaptação lenta, né? Do que aquela radical que você pegar um avião aqui... não, isso é traumatizante. Essas mudanças bruscas são traumatizantes. É verdade. E por que a escolha da bicicleta dupla, cara? A gente tinha diferenças de força, já desde que a gente viajava em bicicleta separada. Isso aí incomodava a Flá, principalmente. Porque eu ia muito na frente e ela ficava muito para trás. E aí ela falava, a gente não tá viajando junto, eu quero viajar junto com você. É uma questão de gosto também. A gente já conheceu casais que eles gostam de viajar separado e se encontrando mesmo nos com trechos. Tempos diferentes. Né? Mesmo com tempos diferentes, não incomoda, mas a Flá isso incomodava.
E até a mim também, porque ela era mais insegura na bicicleta e eu não sabia o que estava acontecendo. E às vezes ela chegava e eu já tinha descansado 15 minutos antes dela chegar, então eu já queria continuar. E ela tinha acabado de chegar, ela queria descansar, beber água, putz. Ficava estressante para ela, ficava estressante para mim, ficar esperando muito tempo. E a Tandem conseguiu equilibrar bem isso aí. Ela não se incomoda de ir atrás de mim ou de não estar guiando a própria bicicleta. Então isso ajudou, principalmente a entrada em grandes centros. Você tem que tomar cuidado com os carros para manobrar e tem alforge que pode bater tudo. Na Tandem, se o piloto está mais acostumado, a pessoa de trás consegue relaxar. Relaxa um pouco. Então acho que encaixou bem para o nosso perfil. Para esse tipo de viagem encaixou bem a bicicleta Tandem, essa bicicleta dupla. E você mandou fazer, como é que foi o processo da escolha da... O Brasil tem poucas bicicletas duplas, tem algumas fábricas que fazem, hoje em dia já tem algumas outras fábricas que estão fazendo modelos até bonitos, tem no Instagram modelos bem feitos mesmo, mas na nossa época não tinha. As que tinham eram de alumínio e a gente queria algum quadro que fosse fácil de consertar em qualquer lugar. E o aço Chromoly, ele tem uma flexibilidade, ele é resistente e você conserta em qualquer loja de soldar portão, qualquer coisa consegue. E aí eu falei, Flávio, vamos tentar procurar. Então, uma bicicleta de aço Chromoly. Os quadros no Brasil você não acha. Aí fora a gente achou nos Estados Unidos muita coisa, mas o preço da importação ficava inviável. Às vezes saía mais barato eu pegar um voo, ir lá e trazer o quadro. E a gente queria que o quadro dividisse ao meio, porque aí tem o problema do aéreo. Uma hora a gente ia ter que pegar aéreo. Sim. O quadro da Tandem é muito grande e aí você vai ter que pagar excesso de bagagem pelo comprimento. E aí eu falei, puxa, como eu vou fazer? Então eu vou procurar cara que faz quadro no Brasil, chama Frame Builder essa galera. Aí procurei, aí tinha uns 4 ou 5. Tinham alguns que eram mais famosos, esses tinham fila de espera de 1 ano. Eu perguntava pro cara, e aí? Ele falou, eu consigo te fazer, te entrego em julho do ano que vem. Eu falei, julho do ano que vem, cara, mais de 1 ano, sabe? E caríssimos também. Daí eu fiquei sabendo do outro rapaz, e ele é da cidade de Piedade. Aí ele falou, não, eu faço para você, que troquei uma ideia com eles, muito simpático, meio enrolado como todos os construtores, né? Mas deu certo. E aí eu mandei o projeto do acoplamento para ele achou legal, ele falou, não, eu faço a bike, aí eu corto o teu quadro e consigo acoplar isso daí no teu quadro para dividir. Falei, beleza. Aí eu conheci um cara em Jales que trabalhava numa fábrica de motores, engenheiro, amigo meu. Ele falou, não, você manda para mim, eu vou fazer o projeto para você em AutoCAD, com as medidas, a gente joga no CIC lá no negócio de cortar, com laser, fica perfeito. Só que eu consigo fazer maciço só. Então ficou um pouco pesada a peça, mas ficou pra você ter uma ideia, o quadro quebrou na solda em volta da peça quando a gente estava no Uruguai. Pegamos uma estrada lá, eu acho que a solda não tinha sido muito bem feita, rachou, e eu soldei numa loja de portão mesmo, uma loja de consertar portão. Então isso daí ajudava a dividir. Então a bike foi feita em Piedade, no interior de São Paulo. E os outros componentes a gente pegou das outras bikes que a gente tinha. Pneu, bagageiro, a gente foi encaixando nela. Comum, né? E esse projeto, você falou que mandou o projeto para ser construído. E o projeto, você desenhou isso aí? Você conseguiu esse projeto? Como é que foi? Eu peguei essa bike que eu queria comprar dos Estados Unidos, que era muito cara. E aí na internet você acha tudo. E aí eu achei a geometria dela, com as medidas, tudo. Sim. E aí eu enviei para ele e falou, eu não consigo fazer exatamente igual, mas eu consigo fazer bem parecido com o que eu tenho aqui. E aí ele fez, se alguém tiver curiosidade, chama Comotion Cycles. É uma empresa sensacional nos Estados Unidos, mas infelizmente com o preço do dólar e importação aqui ficava inviável. E por quantos países vocês passaram? Deu 32 países o total. Tem algum que você destaca? Tem. Todos são legais, assim. Tem alguns que... Tem um só que a gente não... Destaque ruim seria o Turcomenistão. Uma ditadura policial muito ferrenha. A gente só tinha um visto de trânsito de 5 dias para cruzar o país e era 500 quilômetros. Estradas ruins, vento contra, um sol de lascar, então chegava uma hora do dia que a gente não conseguia pedalar porque estava muito calor, mas tinha que fazer aquela quilometragem, a polícia sempre seguindo a gente, em alguns trechos a gente teve que pagar propina em hotel, sabe? Foi um pouco desagradável. Não tinha nada para ver, a gente não conseguia ter contato com a população local porque eles tinham medo de chegar por ser uma ditadura, não podia conversar com turista, né? Mas foi o único país assim, mas não tivemos problemas assim nesse país.
Mas foi o único país chato, assim, que não acrescentou nada, digamos assim, desse ponto de desfrutar, né? Agora, os outros países que a gente mais gostou de país foi a Turquia, acho que foi o primeiro lugar no sentido de ter uma homogeneidade daqueles que viajam de bike do que a gente gosta. Então era um país que tinha paisagens interessantes, história interessante, comida boa e um povo muito hospitaleiro. E não era caro, não era caro. A gente achava comida barata. Então foi muito bacana. A Turquia foi um dos países mais legais que a gente pedalou. Se você conversar com outros cicloviajantes que já passaram por lá, todos falam da Turquia. Todos. Internacionais, todos citam a Turquia. Um outro país que a gente gostou, mas principalmente da região, foi a Patagônia Argentina, que é nosso quintal de casa, que é lindo, cara. Lindo, lindo, lindo. E ainda é muito selvagem, você acampa fácil, é seguro. Não tem perigo, tem gente que tem medo de puma. Não tem, ele não viu um puma. Eles estão lá, mas ele tem medo do homem, não desce, não, para comer. Diz o livro do Cavallari, né? Não. Pumas não come. Não come. Você nem vê o puma praticamente. E o outro país que chamou nossa atenção, mas uma região em si, é a Pamir, que aí tem o Tajiquistão, o Uzbequistão, que era uma região que a gente mal conhecia antes de viajar, mas chamou nossa atenção tanto pela história quanto pela a cultura, que é muito típica, e a paisagem, parece uma paisagem alienígena algumas horas, porque você está a mais de 4.000 metros de altura e fica muito diferente do que a gente está acostumado aqui no Brasil. Que, se eu não me engano, o pico mais alto do Brasil talvez dê 2.000 e pouquinho, e lá a gente estava a 4.600 e pouco, sabe? Estradas muito bonitas. Então isso aí chamou de diversos outros. Se eu for citar cada país aqui, cada um tem a sua peculiaridade. Tem um lugar que você fala, aqui eu moraria. No Brasil. Ah, sim, isso é fato. Não, nenhum país que a gente passou, não. A gente trocaria. Nós dois somos muito... A gente não é nacionalista, mas a gente gosta muito do nosso país. A gente seria pessoas que gostam da pátria. Casa, né? É, nossa casa. A gente conversou com brasileiros expatriados e ficamos, inclusive, na casa de alguns, em bons países, países que dão boa qualidade de vida, mas todos sentiam falta de família, ou sentiam falta do jeitão brasileiro, assim, das pessoas, não do jeito malandro, não, o lado bom. Nosso país tem muita coisa boa, então a gente não trocaria nosso país por nenhum outro. Você já saiu do Brasil para morar fora? Não, morar não, nunca morei fora. Você vai sentir falta dos teus amigos, da tua família, você vai sentir falta até de contar piada, de sei lá, se você está solteiro, como que você chaveca uma pessoa em outro idioma, é tudo muito... E assim, a gente vê isso no passado, né? Houve uma imigração muito grande para o Brasil. E essas pessoas, elas não imigraram à toa no Brasil. Elas saíram de um lugar ou que estava horrível, ou que era uma guerra, que elas não tinham condição nenhuma, elas estavam fugindo de alguém, de uma ditadura ou qualquer coisa. Então eu acho que só faz sentido a gente buscar uma vida fora se realmente está ruim aqui. Para nós, a gente conseguia ter uma qualidade de vida aqui, morando no interior de São Paulo. Então não fazia sentido nenhum a gente se afastar da família, do nosso país, e ser um estrangeiro lá fora, sem ter tantos problemas. A gente passou a dar muito valor para o nosso país. Tem muita coisa boa no Brasil. Que existe um viralatismo do brasileiro e achar que lá fora tudo é melhor. Não, tem muito defeito lá fora. Eles têm os defeitos deles também. Mas você sabe que eu acho que esse viralatismo, grande parte de pessoas que nunca saíram, né? Não conhecem muito lá fora. Pode ser, com certeza. Com certeza. Quando você vai lá fora, você vê, poxa... quando você conhece fora do turismo, porque a bicicleta ela te tira um pouco do... Principalmente porque do jeito que a gente viajava de maneira econômica, a gente não evitava um pouco o lugar turístico. Porque tem um turismo predatório, os lugares são muito caros e não tinha como a gente ficar ali. Então quando você foge da área turística, você conhece uma população daquela região que vive a vida como ela é ali também. Sim. E eles vão abrir a porta da casa deles, e aí você vai ver, eles vão falar no jantar os problemas que eles têm no país, vão comentar da política, vão comentar do desemprego, vão comentar das coisas que eles não gostam, vão comentar da vida deles, e aí você começa a entender realmente que não é tão diferente aqui dos nossos. Claro, a gente tem um problema de criminalidade, sim, nas Américas, que é a criminalidade com arma de fogo, principalmente. Que é muito pouco em muitos outros lugares. Aqui realmente tem muito crime à mão armada. É o único problema que eu vejo, assim, que você não vê o pessoal julga países muçulmanos ou do Oriente Médio. Não, lá ninguém vai te apontar uma arma para você para roubar teu carro. Muito difícil. Aqui isso já acontece mais, ou milícias, essas coisas. E outro problema que eu vejo aqui é o trânsito.
foi um dos trânsitos mais agressivos que a gente sentiu, foi o trânsito do Brasil, infelizmente. Quem faz uma viagem de 3 anos, por 30 e tantos países, tem história para contar, e não é de 10 ou 20 minutos. Não é. Então eu vou fazer o seguinte, para aqueles que querem saber um pouco mais da viagem, Sim. eu vou convidá-los a assistir no canal do Flávio. Flávio não, desculpe, Thiago. Thiago e da Flávia. Thiago e Flávia. Me perdoe, chamei de Flávio 2 vezes. Não tem importância. Passa, por favor. É 2fortrips, o canal 2, FORTRIPS. Tem no YouTube, tem no Instagram, tem no Facebook. E no YouTube a gente colocou agora, a gente postou, acho que na semana passada já. Finalmente, depois de... A gente terminou a viagem em 2020, então praticamente quase 3 anos depois de uma filha, a gente conseguiu finalizar o vídeo. A gente produziu muito material durante a viagem, deu quase belíssimo. deu Eu quase assisti, um tema. tá belíssimo. Se você que trabalha com imagem, você sabe que muitas vezes a gente... Do outro lado do rio está o Afeganistão. Então a gente vai entrar aqui, a água é geladíssima, porque é água de degelo das montanhas. 2fortrips agora bem poderia ser chamado 3fortrips. O casal tem uma filhinha, por isso a Flávia não participou da conversa com a gente. A pequena Laila requisitava a atenção da mãe. Se você quer saber cada detalhe dessa viagem, eu te convido a entrar no site 2fortrips.com. E também assistir o documentário produzido por eles, Sentindo o Mundo. Os links estão aqui na descrição desse vídeo. Eu aproveito e te convido a se inscrever no canal também. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima!